a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Bom dia a todos. Novamente, bom dia, doutora Miriam, e aos advogados que estão conosco. Bom dia a todos. Falei que o desembargador Vigílio está de férias. Os processos de relatoria de Sua Excelência só serão julgados se os advogados dispensarem a sustentação oral, senão ficarão para a próxima sessão depois do retorno do relator. Que são os processos número 1, 2, 3 e 4 da pauta, que eu posso dizer os nomes, porque se tiver algum advogado presente e dispensar a sustentação oral, nós poderemos julgá-los. O número 1, que é não, Flávio, o agravamento 08, dessa... 34. Até as meninas gostaram que entrar. Desembargadora Zeneide, se for possível desligar o microfone, sei porque estamos a ouvir sua voz. O número 2, o agravamento 081, 33, 86. Eu vejo o doutor Eudes José Pinheiro presente. Então, doutor Sim, Excelência. Então, só para esclarecer, desembargador, se eu dispensar a sustentação oral, esse meu processo pode ser julgado agora? Pode sim, porque aí esse é só para a sustentação oral. Se Vossa Excelência dispensar, o voto do relator está lançado, os demais julgadores proferirão o voto, o processo será julgado. Só não se Vossa Excelência mantiver a sustentação oral. Excelência, com licença, o meu processo é o primeiro, eu gostaria de manter a sustentação oral, se possível. Como Vossa Excelência não respondeu, quando eu chamei, ele será mantido. O julgamento agora é para quem manifestar expressamente que dispensa a sustentação oral. Perfeito, então. Obrigada. Então já vai ser adiado, não é? Perfeito. Doutor Eudes, por favor, vamos retornar a conversa. Vossa Excelência, eu percebo que o advogado da parte agravante se encontra no plenário e imagino que ele queira se manifestar. Mas eu não sei se ele pediu sustentação oral. Se a sustentação oral fosse a sua, Vossa Excelência que dispensa a sua sustentação oral. Eu não sei quem foi que pediu, não tenho aqui o pedido. Deixa eu olhar se eu tenho o pedido. Não, eu solicitei expressamente. Tá. Então, a decisão é sua, doutor. Pronto. Ilustre presidente desembargador, também foi solicitado da nossa parte a sustentação oral nos autos desse agravo interno. Nós somos os agravantes. E gostaríamos, sim, de fazer sustentação oral. Então fica adiado. Excelência, só uma questão de ordem. No caso de agravo interno, caberia sustentação oral? Doutor, houve uma alteração legislativa, recente, acho que há uns 15 dias, que acrescentou o agravo interno e a sustentação oral em agravo interno. Foi uma alteração normativa do Código de Processo. Ok. Então, no caso, a gente vai adiar essa sessão de hoje. Para a próxima sessão presencial, por videoconferência, com o retorno do desembargador Vigílio. Agradeço, Excelência. Ok. Mesma situação, então, nos processos número 3 e 4. O 3 é o 080, 29, 88, 05. E o 4, 082, 63, 99, 72. Ambos de relatoria do desembargador Vigílio só seriam julgados se os advogados dispensarem expressamente a sustentação oral, se não adiados para a próxima sessão, depois presencial, por videoconferência, depois das férias do relator. Pela ordem, Excelência, o meu é o terceiro, que foi lido aí, o 080 298805 2006. Esse eu tenho interesse de fazer, a sustentação oral. Eu já disse que será adiado, só não será se Vossa Excelência não disser expressamente que não quer fazer. Tá certo. Então, em continuidade, o número 5, a partir do número 5, poderemos julgar o agravo de instrumento 080 20 11 68. Abraão Luiz Silgueira Lopes, posto de serviço metálico limitada e agravado Alessandro Combustíveis S.A.
Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar? Sim, eu, a Victória, pelo posto metálico. Vitória pelo posto metálico. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora. Certo. Prezados desembargadores, bom dia. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que negou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que na execução há excesso, pois o exequente, nos seus cálculos, utilizou como base o período de vigência do contrato como de 72 meses. Ocorre que pela cláusula 3 do contrato, o período de vigência era de 60 meses. Deste modo, há um saldo majorado de R$500 mil, sem base na execução, motivo pelo qual a decisão deverá ser reformada. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso. Os demais julgadores mantêm o voto, o recurso desprovido à unanimidade. Processo seguinte, o número 6, agravo de instrumento 081-27-71-13, Apvida, a agravante, agravado, Jane Meira de Souza. Sim, Excelência. Sibeli. Presente. Vossa Excelência fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Pela parte agravante, Apvida. Tem até 15 minutos, doutora. Vou tentar ser breve. Queria cumprimentar os doutores, excelentíssimos desembargadores, na presença do senhor presidente da sessão. Trata-se de um caso, Excelência, em que o juiz da segunda Câmara Civil concedeu uma tutela provisória de urgência para que a senhora Jane Meire, a agravada, realizasse procedimentos de correção de cirurgia bariátrica, né, que são caracterizados como procedimentos estéticos, eles não têm cobertura contratual. Ela pede uma reconstrução mamária com implantese de próteses de silicone. No entanto, a ANS ela só obriga expressamente as operadoras a autorizarem nos casos de beneficiário que passou por um processo traumático ou de lesão tumoral, no caso de câncer de mama, o que não é o caso da beneficiária. Além disso, Excelência, o caso ele está afetado ao tema 1069 do STJ, que vai tratar justamente dos casos de cirurgias plásticas em pacientes pós-bariátrica. Então, esse processo deveria estar suspenso. Dessa forma, o Apvida pede a suspensão do processo com o provimento do agravo de instrumento e a revogação da tutela. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso, mas o meu é divergente. E é justamente baseado nesta decisão do STJ no recurso especial 1870-834 de São Paulo, da segunda sessão, que afetou esses processos justamente para definir a obrigatoriedade dos planos de saúde de custearem as cirurgias plásticas reparadoras depois de o paciente ser submetido à cirurgia bariátrica. Então, nós temos aí, desembargadora Zeneide, meu voto divergente de Vossa Excelência, e falta o voto do doutor Eduardo, por favor. Senhor presidente, eu acompanhei Vossa Excelência em relação à suspensão do processo em razão da decisão do STJ. Tá, desembargadora Zeneide mantém o voto. Presidente, mantenho. E eu vou ler um acordo aqui da ministra Isabel Galotti, que, com relação a esse aspecto aí, dessa pós, né, da cirurgia bariátrica. Então, aqui diz que o início, vistos relatados, em que são partes acima indicadas, decide a segunda sessão, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do voto do senhor ministro relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.
e, por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional na forma do artigo 1037-2 do CPC, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Aí e também eu coloquei umas outras construções jurisprudenciais a respeito desse tema. Permaneço, portanto, senhor presidente, com esse entendimento. Tá, então, proclamando recurso provido por maioria, redator para o acordo, eu. Sim, agora sim. O 7 é a apelação 0800-393-26. Alcimar Moraes e Maria Dalva Araújo. Esse processo saiu de mesa a pedido da relatora. Pergunta à desembargadora Zeneide se ele está em mesa. Está, senhor presidente? Foi não. Tá, então, este tinha a convocação do desembargador Amauri na sessão passada, em que Vossa Excelência pediu para retirar de mesa. Já houve sustentação oral. Ele está em pauta porque precisávamos dar continuidade ao julgamento. No entanto, o desembargador Amauri não está presente na sessão. Penso que nós temos, não sei se teríamos condição de julgá-lo sem essa convocação. Se o doutor Diego poderia participar, mas aqui eu tenho a impressão que já tem divergência, então eu não sei se Vossa Excelência está a alterar o voto ou mantendo esse voto que foi inicialmente discutido naquele início de julgamento. Mantendo, senhor presidente. Tá, então nós precisamos de ampliação de quórum, ele irá para a outra sessão com convocação de outros julgadores para o julgamento, ampliação de quórum. Na sequência, o número 8. O número 8 também não poderá ser julgado porque há um pedido de vista do desembargador Vigílio e ele está de férias. O número 9 é a apelação civil 081-3760-51, Paulo Henrique do Nascimento Freitas e Plano Invest Administradora de Serviço Limitada, relatoria da desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado virtualmente. O número 10 é a apelação civil 082-7292-9202, Lindaura Dantas da Silva e Claro S.A., relatoria da desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Nós temos o voto divergente de doutor Eduardo. Então, é a apelação, o processo irá para julgamento com ampliação de quórum na sessão oportuna. Número 10. O número 11 é o agravamento 080-1501-55, Banco Safra S.A., Sara Elida Albuquerque Lamas e outros, e eu sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência, bom dia. Doutora Clarissa, fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Pela agravante. Clarissa, meu voto é pelo provimento parcial. Eu vou falar em que consiste o provimento e Vossa Excelência, se entender necessário, fará a sustentação na parte que não lhe atendeu. Perfeitamente. Na conclusão do meu voto, eu falo, considerando que há fortes indícios da prática de atos ilícitos, pois o documento escrito de próprio punho pela agravada
senhora Sara, no qual reconhece que foram feitas transferências para a conta corrente de seu filho. É prudente determinar o bloqueio de todas as contas bancárias dos demandados até o valor de R$ 1.101.921, visto que há a possibilidade de retirada dos valores, sendo difícil rastrear. Em relação às demais medidas, devem ser apreciadas durante a instrução, caso não encontrados valores suficientes a garantir o montante indicado. Porque eventual transferência de titularidade de bens imóveis pode ser anulada pela Justiça, caso comprovada a fraude. A consulta aos órgãos indicados também só será necessária se não houver bloqueio do dinheiro no valor apontado. A simples consulta não garante a efetividade do processo. Eu estou decidindo assim, o provimento é parcial, porque essas outras medidas eu não estou concedendo. Isso está em conformidade com a medida liminar que foi deferida no início do agravo. Se Vossa Excelência estiver de acordo, fará sustentação só em relação a essas demais medidas que não foram deferidas. Excelência, houve alguma manifestação sobre a competência? A competência foi decidida, sim, por mim, logo no início, e eu estou confirmando isso. Senão, não estaríamos aqui a julgar e decidir o agravo do instrumento. Perfeito, Excelência. Então, eu dispenso a sustentação oral. Okay. Agradecemos, muito obrigado, e a decisão fica à unanimidade. A sequência, o número 12, é o agravo de instrumento 080, 1658, 28. A Pivida e Ana Cristina de Almeida e Oliveira. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Bom dia, Excelência. Doutora Cibele, fala pela Pivida. Pelo Apivida, pelo agravante. Tem até 15 minutos, doutora. Obrigada, Excelência. Cumprimento todos na presença do senhor presidente. Trata-se de um caso em que o juiz da segunda Vara Civil de Mossoró concedeu tutela provisória autorizando a operadora a fornecer a medicação Clexane. Trata-se de uma medicação para bloqueio de trombofilia, uma medicação de uso domiciliar. A beneficiária ela tem que utilizar todo dia, durante a gestação e até 20 dias, 25 dias após o parto. Trata-se de uma medicação que não tem cobertura obrigatória e, por conta disso, a operadora pugna pela reversão da tutela provisória. Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo. Obrigado, doutora. Essa matéria tem diversos precedentes da Câmara, dessa segunda Câmara também, das demais desta. São vários os processos que essa Câmara julgou. Estou seguindo a linha de entendimento defendida e adotada por esta Câmara para negar provimento ao agravo. Os demais julgadores concordam comigo, a votação fica à unanimidade, recurso desprovido. O número 13, doutora, acho que... não, mas é outra parte. A matéria é semelhante, mas é outra parte. É o agravo instrumento 080, 29, 56, 55, Unimed Natal, Natanil Muriel de Queiroz Dantas. Eu sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, desembargador. Presente pela Unimed Natal. Doutora Vanderlúcia, meu voto é pelo provimento do agravo, de acordo? Sim, Excelência. Assim, eu dispenso a sustentação. Então, agravo provido à unanimidade. O número 14... Obrigada. Bom dia. O número 14 é o agravo instrumento 080, 3408, 65. Lívia Malavolta Cariello e outros. E Unimed Natal. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência. Pela agravante. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Excelência, antes de começar a sustentação oral propriamente dita, eu queria trazer um levantamento para apreciação. O agravo número 14, 15, 16 e 17 são de minha responsabilidade, trata de mesma causa de pedir e pedido.
Só que existem algumas nuances. O número 14, por exemplo, está sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que a petição foi erroneamente, foi um equívoco assinalado em sigilo. Então, a Procuradoria pediu que o processo fosse baixado em diligência para poder se manifestar. Também está sem contrarrazões a um agravo interno. Aí eu deixo a apreciação de Vossa Excelência, porque como trata de menor, é intervenção obrigatória, para retirar de pauta e abrir vista à Procuradoria para intervir. Tá. O outro ponto também é o número 17, que também se encontra sem contrarrazões ao agravo interno e sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com menor envolvido, intervenção obrigatória. Então, nos restaria o 15 e o 16. Aí eu pediria para fazer logo a sustentação oral. Óbvio que eu vou procurar não utilizar os 30 minutos, mas para não haver uma interrupção, como se demanda da mesma coisa, se tiver de haver mudança de convencimento, uma sustentação oral única será o suficiente. Obviamente, o senhor, Vossa Excelência, esticando um pouco mais o prazo se eu ultrapassar os 15 minutos. De acordo. Pode fazer. Então, vamos lá. Aí, quero dizer logo, vamos então decidir sobre essa matéria. O agravo interno é julgado juntamente com o agravo de instrumento. Vossa Excelência vai prejudicar o agravo interno, então. O agravo interno. Então, resolvi um ponto. O outro ponto, o Ministério Público nem sempre está falando aqui a princípio seria intervenção obrigatória. No entanto, o Ministério Público muitas vezes diz que, como o menor está devidamente representado, não há interesse do Ministério Público se manifestar, por isso que não foi. Então, não é mais aquele critério absoluto de intervenção do Ministério Público. Então, serão julgados 4 agravos. Serão julgados 4. Perfeito. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, desembargador Ibanez, doutor Eduardo Bezerra, desembargadora Maria Zeneide, doutor Diego, doutor representante da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu queria fazer um cumprimento especial a meu ex-professor, doutor Diego de Almeida Cabral. Inclusive, eu estive com ele nesses últimos dias e relembrei quando lá atrás, quando o doutor Diego, muito jovem ainda, assumiu como juiz de direito aqui no Rio Grande do Norte, e minha turma de faculdade foi a primeira que ele teve a oportunidade de lecionar. E hoje eu fico muito feliz em estar sustentando nesse tribunal, nessa Câmara, como aqui do doutor Ricardo, porque eu estou compondo com 2 ex-professores que tanto me ensinaram. Doutor Ricardo, que me ensinou os primeiros passos do processo civil, e doutor Diego, que com seu conhecimento ímpar me deu algumas aulas de responsabilidade civil. Desembargador Ibanez, eu começo a minha sustentação oral com um desafio a mais. E quando eu digo que eu tenho um desafio a mais, é porque eu já conheço o posicionamento de Vossa Excelência em relação a essa temática. E com um advogado que militou durante muitos anos na área de direito penal, com algumas dezenas de júris nas costas, muitas vezes a gente entra por um tribunal do júri, por exemplo, com a causa perdida, como foi, por exemplo, que eu posso citar como exemplo, a chacina lá de Itajá, onde eu entrei na defesa do acusado, com tudo girando contra ele, e no final nós obtivemos um resultado favorável, porque ele era inocente. Vossa Excelência, que é tido dentro do Tribunal de Justiça, e para todos aqueles que gravitam nessa seara, sabem que Vossa Excelência é uma pessoa justa, de julgamento sério. E hoje, desembargador Ibanez, eu confesso que amanhã não, pode mudar, mas hoje eu tenho 2 missões pessoais. Uma é continuar a cuidar do meu filho com muita sabedoria como pai, e a outra é convencer Vossa Excelência a mudar de opinião nessa matéria. Por que, desembargador Ibanez? O caso trazido a julgamento hoje, doutor Eduardo, doutor Diego, ele trata de uma questão muito delicada, que se trata das assistentes terapêuticas em âmbito domiciliar e âmbito escolar, né? Em decisão, desembargador Ibanez, Vossa Excelência tem um entendimento de afastar a obrigação do plano de saúde em razão de uma suposta inexistência de obrigação contratual por entender que existe um caráter pedagógico da situação. Só que, desembargador Ibanez, não se trata disso.
O assistente terapêutico, ele é o aplicador do método da psicologia comportamental ABA Denver, que por diversos estudos científicos comprovam que essa psicologia comportamental ela deve ser aplicada num ambiente natural. Afinal de contas, não se trabalha um comportamento exclusivamente em âmbito clínico. Para Vossa Excelência ter ideia, tirar o ambiente escolar e domiciliar da psicologia comportamental é o mesmo que não dar o tratamento. E digo mais, existem algumas decisões que falam, por exemplo, doutor Diego, que o assistente terapêutico não teria uma profissão regulamentada. Mas, desembargador Ibanez, esse mesmo assistente terapêutico que está sendo retirado do ambiente domiciliar e escolar é a mesma pessoa, literalmente falando, que vai aplicar na clínica. Então, nós estaríamos diante apenas de um tratamento dado, entre aspas, pela metade, que não teria o efeito esperado, onde, por exemplo, a doutora Zeneide muito sabiamente tem entendido pela concessão dos assistentes terapêuticos em âmbito domiciliar e escolar. Então, nós não estamos fugindo de uma relação comportamental, porque o assistente terapêutico ele não se trata de uma terapia isolada. Ele é um braço da psicologia comportamental. Ora, se o psicólogo está previsto na ANS, no rol da ANS, desse famigerado rol da ANS, essa causa de autismo, por exemplo, e desembarga juiz Eduardo Bezerra Pinheiro, eu lhe digo isso com muita convicção, porque inclusive já disse isso pessoalmente ao desembargador Ibanez, eu lido com essa matéria com muita tranquilidade. Porque além de advogado militante na área de saúde, eu sou pai de uma criança com autismo. Então, o meu discurso não se torna parcial por essa razão. Pelo contrário, ele se torna ainda mais imparcial porque eu conheço tecnicamente as nuances de tudo isso. Então, eu preciso dizer a Vossas Excelências que não conceder o tratamento na forma da prescrição médica é uma intervenção, data máxima vênia, indevida do Poder Judiciário na prescrição própria, na soberania do laudo médico. Já não bastasse nosso enfrentamento diário com essa questão de rol, muito embora esse recurso especial da segunda sessão não tenha efeito vinculante, não foi julgado sob a égide dos repetitivos, mas a causa do autismo, ela tem uma nuance tão específica que a própria ANS, agora nesses últimos dias, confeccionou a resolução 539, que os planos de saúde agora são obrigados a custear o tratamento prescrito na forma, abordagem e método. Então, desembargador Ibanez, ficou muito literal a coisa. É um assunto tão delicado que a própria ANS puxou a responsabilidade. E quando ele fala de abordagem e método, ele está englobando tudo. Então, se já existia uma relação contratual para se manter, inclusive o doutor Eduardo, em uma decisão, em um agravo anterior, ele, na liminar pleiteada pelo plano de saúde, ele não concedeu o efeito ativo, o efeito suspensivo, exatamente sob essa argumentação. Porque sem o assistente terapêutico é impossível se aplicar o plano. É simplesmente impossível. Eu apostei nos agravos, 3 pareceres técnicos de profissionais renomados aqui da cidade, falando da importância, falando da indispensabilidade da participação do assistente terapêutico. E, repito, não se trata de questões pedagógicas, até porque, desembargador Ibanez, o assistente terapêutico escolar, por exemplo, ele não se confunde com auxiliar escolar especializado. Esse sim de cunho pedagógico. Não, são coisas diferentes. A função do assistente terapêutico é aplicar o programa do analista, ser supervisionado por ele. Inclusive, eu acho engraçado que tem certas teses dos planos de saúde que eles alegam que não é uma profissão regulamentada. Mas aí a gente estaria indo contra a Constituição, que prevê o livre acesso ao trabalho. Um estagiário, por exemplo, foi ser regulamentado um tempo desse. No meu tempo de estagiário não existia regulamentação para ser estagiário. Eu fui estagiário durante muitos anos no PROCON, estagiei em outros locais. Então, desembargador Ibanez, o agravo de instrumento, ele não é o meio adequado para uma dilação probatória.
Então, se existe alguma dúvida em termos de relação contratual, em termos da função para a aplicabilidade do método, da terapia propriamente dita, deve prevalecer o direito à saúde. São casos de cortar o coração que chegam aqui. São casos de cortar o coração da necessidade dessa intervenção. Então, eu não posso deixar de fazer essa sustentação oral do desembargador Ibanez, mesmo entendendo qual é o entendimento de Vossa Excelência, que eu espero que mude a partir de agora, pelo menos para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada, pelo menos para que a gente possa deixar para a instrução de primeiro grau, para a gente discutir isso, para que possam ser trazidos analistas do comportamento, para serem ouvidos como testemunha. Eu até citei, conversando com o doutor Diego, dizendo a ele, no processo penal, quando você arrola uma testemunha, é muito simples, você só arrola, pede a intimação e se ela não vier, faz uma condução coercitiva. Em matéria civil é muito mais complicado, porque a testemunha a gente arrola, a gente tem que levar e ponto final. O plano de saúde vem cheio de testemunhas, porque são todos subordinados a ele, então o papel, o papel aqui do agravante, propriamente dito, já fica um tanto quanto mais complicado. Então, desembargador Ibanez, para não querer ser longo, afinal de contas, eu teria aí 15 minutos para cada grave, daria 1 hora, mas eu não quero me tornar cansativo e repetitivo. Mas eu preciso fazer Vossa Excelência entender 2 aspectos. O primeiro é o que a gente já tinha anteriormente, que o assistente terapêutico escolar e domiciliar é apenas uma questão de nomenclatura, doutor Eduardo. Porque esse mesmo assistente que está lá na escola é só o ambiente, é o mesmo que está na clínica, as mesmas pessoas, inclusive. O mesmo pagamento. Não muda absolutamente nada. O plano de saúde não vai gastar nem R$1 a mais. Não tem questão de desequilíbrio contratual. Porque não vai gastar. O plano, ele é o tratamento ele é cobrado por hora. O ABA/Denver. Então, naquela hora, ela já está incluso tanto o tratamento em casa como na clínica. Então, não é justo, desembargador Ibanez. Não é justo um tratamento ser dado pela metade, sob o argumento que não existe relação contratual. Existe. Porque se o CID-10, F84, o atual CID-11, 6A02, está incluso na obrigação do plano de saúde de cobrir, então tem que dar o tratamento. E essa resolução 539 da ANS só veio para lavar com chave de ouro. Porque primeiro ele diz, inclusive, desembargador Ibanez, não se trata tão somente da resolução. Mas no comunicado 95, a ANS diz aos planos de saúde que, por determinação, comunica para todos os operadores de plano de saúde que, por determinação judicial ou mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores do espectro autista, em determinada técnica, método ou abordagem, não poderão suspender o tratamento sob pena de via configurada negativa de cobertura. Foi exatamente isso que aconteceu, doutor Diego. O tratamento estava sendo aplicado, independente de rol, independente de determinação judicial. Aí chega o de médio natal, do dia para a noite, porque foi literalmente do dia para a noite, suspende os atendimentos. Quem convive aqui de alguma forma com um transtorno do espectro autista, seja como pai, como parente, como primo, como sobrinho ou como julgador, se aprofundar mais um pouco na temática, vai entender que o autismo ele tem uma nuance muito peculiar, que se trata da necessidade de rotina, de vínculo terapêutico. Então, quantas crianças, no andar da carruagem desses agravos, não tiveram regressão de quadro? Onde o plano de saúde, vamos supor que não tivesse um judiciário para intervir, podia ter dito, olha, a partir de daqui a 1 mês ou 2, nós vamos suspender, vamos fazer o que for, para vocês irem se adaptando. Foi do dia para a noite, nem comunicado direto foi feito. Foram as clínicas que soltaram os comunicados. Nós temos um Tribunal de Justiça hoje, a primeira, segunda e terceira Câmara Civil, dividida. Aqui nessa segunda temos a desembargadora Zenei, que é a favor da concessão dos assistentes terapêuticos. Temos também o desembargador Ibanez, que é contrário. Doutor Eduardo, eu já encarei decisões dele nas 2 teses. Então eu vou suplicar, Excelência,
não só como um advogado, e não só como um advogado militante que vejo isso todo dia, mas também como um pai sofrido de uma criança de 4 anos de idade que sabe muito bem o que está falando, e eu não estou querendo usar esse meu discurso de pai para comover, não. Mas eu preciso usar o meu discurso de pai para tentar, porque se eu, como pai, não tinha prerrogativa de subir nessa tribuna, e hoje eu fiz questão até de vestir beca para respeitar a liturgia de tamanha seriedade da coisa. Eu não quero usar meu argumento como pai para comover, não. Mas eu preciso usar meu argumento como pai para convencer tecnicamente da necessidade. Portanto, a relação contratual existe, tendo em vista que o assistente terapêutico ele faz parte do tratamento da psicologia comportamental que está incluso em contrato, em rol da ANS. O ambiente é apenas um detalhe. É como eu disse e vou repetir. Em termos financeiros, não vai haver nenhum prejuízo absoluto para o plano de saúde. Porque o mesmo assistente, doutor Eduardo Pinheiro, o mesmo que vai para a escola, é o mesmo que está na clínica, literalmente falando. Porque lá quem aplica nem é o psicólogo, nem nada disso, é o assistente terapeuta. Então, vejamos, vamos tirar o tratamento de crianças que talvez seja a única oportunidade de desenvolvimento. Se o senhor, desembargador Ibanez, entrar numa clínica dessa, de reabilitação, é de dar dó. É de dar dó. Você vê 4, 5, 6 crianças dentro de uma sala, tentando fazer um tratamento de análise do comportamento em locais inapropriados. Aí, quando chega na escola, por exemplo, sem um assistente terapeuta escolar, é mordendo os colegas, é comendo fezes, é passando fezes na parede. E eu não tô... Isso é um caso concreto que eu estou relatando. Porque o assistente, o auxiliar escolar pedagógico, sabe como intervir. Hoje nós temos nas escolas, desembargador Eduardo Pinheiro, em média, 20% de autistas por cada sala de aula. Isso não é um número estatístico, não. Isso você consegue ver indo no dia a dia. A sala do meu, por exemplo, tem 22 alunos, dos quais 6 têm autismo. Isso é preocupante. Então, nós estamos fadando essa pessoa, essa população, a num futuro muito próximo, sem o tratamento adequado, de termos pessoas inutilizadas. Corpos vivos. Por mais forte que possa parecer a expressão, mas é isso. Para finalizar, doutor Diego, essa resolução da ANS, que chegou agora, ela mostra ainda mais a delicadeza do caso específico do transtorno do espectro autista. Daqueles que têm o transtorno global do desenvolvimento, onde determina que seja fornecido todo o tratamento, abordagem e técnica prescrita pelo médico assistente. E ainda tem mais. Diz que todo tratamento que por ordem judicial ou liberalidade tivesse sido concedido não pode se interromper. Portanto, se fosse hoje que a Unimed fizesse, só essa resolução já bastaria, porque eles deram por liberalidade. Se ele não tinha no contrato nem no rol da ANS, não tinha desde lá e não tem hoje aqui, se for o caso. Portanto, no agravo, vou falar pela ordem de julgamento 14, 15, 16 e 17, inclusive, desembargador Ibanez, no agravo número 15, a Procuradoria-Geral de Justiça dá o parecer pelo conhecimento e provimento do recurso. Tendo em vista a via estreita, que é o agravo de instrumento, para se discutir dilação probatória, para se atestar, se comprovar meus argumentos não tão convincentes, que se dê provimento aos agravos e vamos discutir mérito e produção de prova em primeiro grau, mas não tirar um tratamento de umas crianças que só teriam talvez a única oportunidade por mera picuinha de plano de saúde, porque eles sabem que o tratamento que está sendo pago na escola, em casa, é o mesmo da clínica, financeiramente falando, não tem R$1 a mais. Portanto, desembargador Ibanez, peço, já conversei com o senhor pessoalmente, mas foi muito rápido, eu peço a Vossa Excelência que, ao encarar esses agravos,
Na apelação, não. Se o senhor vier julgar uma apelação, como o senhor vai ser prevento, o senhor vai estar com o processo todo maduro, todo com a dilação probatória concluída. Aí Vossa Excelência reformula, analisa tudo que vai e revê seu posicionamento se for o caso. Mas eu posso lhe garantir, desembargador Ibanez, que dá provimento a esses agravos para conceder a medida liminar por todos esses argumentos expostos, é o que se há de fazer para efetivamente se prover justiça. Sobretudo a crianças que talvez, no auge da sua neuroplasticidade, no auge do seu desenvolvimento, não tenham outra oportunidade. Inclusive, essa semana mesmo, alguns dias, veio uma oficial de justiça aqui no meu escritório com um filho com 35 anos, diagnosticado tardiamente. E é o que eu lhe disse e volto a dizer, desembargador Ibanez, um corpo vivo. Meu filho hoje tem 4, faz tratamento desde os 2. Posso lhe dizer, é outra criança. É outra criança porque o tratamento faz toda a diferença. Portanto, desembargadora Zeneide, Vossa Excelência que tem tanto aí feito justiça, tenho certeza que o desembargador Ibanez também vai pensar de forma mais cautelosa sobre isso, diante desses argumentos, doutor Eduardo, que também já teve entendimento de não suspender até escolar até uma dilação probatória, que Vossa Excelência utilize desse argumento hoje. E doutor Diego, que está estreando nesse Tribunal de Justiça, mas que é juiz há mais de 20 anos, entrou aqui com 22, né, doutor Diego? Como juiz, é um cara super inteligente, que eu tive a honra de ser aluno, apesar desses meus cabelos brancos entregarem uma idade superior, mas é isso. Então, eu pugno pelo conhecimento e provimento do agravo por ordem de julgamento 14, 15, 16, 17. É o que se espera, Excelência. Obrigado, doutor. Presidente? Pode falar, doutor. Está me ouvindo? Sim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu considerando aí o meu pensar, senhor presidente, eu estou pedindo vista desses processos do 14 ao... Desembargadora, Vossa Excelência não integra essa turma. Não? Não. Eu, Eduardo e o doutor Diego. Ah, então ótimo, porque tinha aqui posto... Tudo bem, então. Tá. Quero dizer, então, que eu não sou contra o tratamento com essas terapias, como o doutor Bruno falou. Eu excluo do tratamento apenas o assistente terapêutico residencial e em ambiente escolar. Então, no julgamento aparentou que eu sou contra que o plano de saúde forneça o tratamento pelos 2 métodos. Eu não sou contra. Eu apenas, dentro das diversas terapias que tem, não só são o assistente terapêutico, não é só o assistente terapêutico, domiciliar, tem um assistente terapêutico lá na clínica, tem fonoaudiólogo, tem vários psicólogos, psiquiatras, tem todas as terapias que estão descritas e foram deferidas, dentre as quais apenas essas 2 modalidades, o assistente terapêutico domiciliar e o assistente terapêutico em ambiente escolar, é que eu entendo que o plano não está obrigado a pagar. Então, dizer que eu sou contra não está correspondendo a meu voto e ao que eu penso. Continuo pensando assim, posso mudar depois, mas por enquanto mantenho o meu voto pelo desprovimento dos agravos. Presidente, eu só fiz essa intervenção exatamente porque a Leila passou que a gente ia votar esses processos. Então, como foi retirado... Está na sala e ele que parar o voto. Não, mas eu só interferi por conta disso, que ela tinha dito que eu ia julgar. A sua intervenção não foi nada equivocada. Então, pelo que eu vejo, o julgamento fica agravo desprovido à unanimidade. Em continuidade, o número 18, o agravo de instrumento 081, 09, 8905. Renato Wilme da Silva Costa e Unimed Natal. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado, processo julgado virtualmente. Número 19. Agravo de instrumento 081, 38, 63, 26.
Estado do Rio Grande do Norte e Sendas Distribuidora S.A. Sou o relator. Algum advogado para sentar nesse processo? Bom dia, excelências. Eu estou presente em nome da agravada Sendas. Tem até 15 minutos, doutor. Muito obrigada. Bom dia a todos, caros desembargadores, colegas e demais presentes na sessão. Eu vou tentar ser breve aqui na minha explanação, embora o tema não seja tão simples de tratar. Trata-se aqui de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a decisão proferida em primeiro grau que concedeu a medida liminar requerida pela empresa para suspender a cobrança de antecipação de ICMS na entrada de mercadorias no Estado do Rio Grande do Norte, à luz aí do que julgou o STF no RE 598677 do Rio Grande do Sul, que aqui vou me referir como tema 456 da repercussão geral. Nesse julgamento, o STF se debruçou sobre essa questão e acabou firmando o entendimento de que, para a cobrança de antecipação de ICMS dos contribuintes, é necessária que essa previsão de cobrança esteja explícita em lei, vedando aí, rechaçando a possibilidade de delegação de competência do Legislativo, ou seja, o órgão competente pela edição de leis, para o Poder Executivo responsável por decretos e pela edição do regulamento ICMS no Estado. Nesse julgamento, o STF não só disse que é necessária a previsão estrita em lei nesse sentido, como também estabeleceu que essa previsão de antecipação, aqui estamos falando de uma previsão que antecipa o momento de ocorrência do fato gerador para que o contribuinte pague a ICMS antes do fato gerador estabelecido, corriqueiramente a saída da mercadoria do estabelecimento. Então, o Supremo diz que não basta a previsão em lei, mas estabelece que o momento da antecipação, eleito em lei, deve estar vinculado ao fato gerador antecipado. E, nesse sentido, eu peço vênia aqui aos senhores para transcrever 3 itens que o ministro Dias Toffoli traz ao final do parágrafo do voto dele, que resumem muito bem tudo o que foi decidido pelo Supremo nesse processo. Então, ele traz: no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucional a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo, já que o aspecto temporal do fato jurídico está submetido à reserva legal. Item 2. O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, exige que a antecipação no regime de tributação normal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja, de algum modo, vinculado ao núcleo da exigência tributária. Item 3. Somente para as hipóteses de antecipação do fato gerador de ICMS com substituição é que se exige, por força do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B da Constituição, a previsão em lei complementar. Ou seja, temos aqui que para a cobrança de antecipação de ICMS próprio, ICMS normal, necessária a previsão em lei e que o momento de antecipação eleito seja vinculado ao fato gerador. Para a antecipação de ICMS-ST, além disso tudo, é necessária também a previsão em lei complementar. Nesse sentido, essa jurisprudência encontra amparo também em diversos julgados recentes proferidos pelo STF, sempre prestigiando a lei e a Lei Candir, justamente de uma forma a tentar trazer alguma uniformidade aí na cobrança de ICMS no Estado. Pois bem, inicialmente, distribuído feito, o juiz Ocó, analisando a legislação do Rio Grande do Norte, constatou, assim como trazido na inicial, que não existe uma previsão na lei estadual 6.968, nesses termos que o Supremo julgou que ampara a cobrança antecipada de ICMS no Estado. E aqui eu cito até os dispositivos que o Estado se refere. Então, temos o artigo 9º, inciso 5º, que não traz a possibilidade de cobrança de ICMS na entrada de mercadorias no Estado. Ele autoriza ele prevê, a ocorrência do fato gerador na entrada de mercadorias no estabelecimento, o que se dá
em outro momento e de outra forma também. O parágrafo 8º do mesmo artigo 9º e também o artigo 22, que tive a oportunidade de ver comumente citado em alguma jurisprudência sobre o assunto, delegam a possibilidade de cobrança de antecipação para o Executivo, o que também foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 598677. Não só foi rechaçado, como consta no item 3 da ementa do acórdão a vedação de conduta nesse sentido. E peço vênia de novo para ler, vou ler só um trecho que traz aqui. No regime de antecipação tributária sem substituição, que se antecipa ao critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. Isso por quê? Porque a previsão em lei tem que ser clara e trazer essa cláusula de vinculação, como o Supremo chamou. Nesse sentido, eles até analisaram aí o artigo 12A da lei da 7.014 de 96 da Bahia, que cobre antecipação e cuja constitucionalidade já foi reconhecida aí há mais de uma década do Supremo, porque ali existe uma previsão clara e determinante de antecipação, trazendo o momento que deve ser considerado antecipado o fato gerador e trazendo a vinculação, a cláusula de vinculação, pois fala que será considerado ocorrido no ingresso da mercadoria no Estado, as mercadorias adquiridas era para comercialização. Ou seja, não é toda e qualquer mercadoria, são aquelas que eu adquiro para posteriormente comercializar. No caso do Rio Grande do Norte, não existe nenhuma previsão nesse sentido, existe uma delegação para o regulamento dispor sobre tratamento tributário das mercadorias, mas não existe uma previsão clara como o Supremo impõe. E, nesse sentido, aqui em prestígio justamente à segurança jurídica, ao artigo 927, inciso 3º do CPC, e ao sistema de precedentes repetitivos instaurado com o novo Código de Processo Civil, peço que seja mantida a decisão agravada e negado provimento ao agravo do Estado, uma vez que a decisão agravada foi proferida nos exatos limites em respeito ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. E, por fim, queria fazer um breve alerta que, igualmente, o Estado alega que a concessão da liminar para suspender a cobrança lhe causa um grave prejuízo, já que ocasiona queda na arrecadação de 1.600.000 por mês, é o número que eles trazem. O mesmo perigo, no caso ainda mais concreto, considerando que a pretensão da agravada está amparado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o mesmo dano é sofrido pela empresa, que se vê obrigada a pagar tributo já reconhecido como inconstitucional apenas para manter os caixas do Estado. O que se concorda com essa argumentação quando se está diante de questões controversas. Então, a nova exigência do DIFAL, Lei Complementar 194, mas não aqui, em que se discute uma questão que já foi sedimentada, foi julgado, o processo, o RE Paradigma transitou em julgado e não teve modulação de efeito. Então, o que se pede e espera é que seja, de fato, respeitada a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598/677, que originou o tema 456. Por fim, queria destacar também que, ainda que o regulamento seja de 1997, isso não é um fundamento que elide o perículo in mora ou traz constitucionalidade para a cobrança, por algumas razões, sendo a mais relevante dela que a empresa não inaugurou suas operações no Estado em 97. A empresa inaugura suas operações, creio que por volta de 2016, sendo que o STF julga o RE 598677, o acordo foi publicado em 2021. Então, também por essa razão, há aí uma demonstração do porquê ingressar nesse momento no Poder Judiciário para contestar a cobrança, justamente porque é amparado em RE com repercussão geral reconhecida e entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal. Então, excelências, agradeço o tempo e a atenção. Por essas razões, gostaria de pedir aí que seja negado o provimento ao agravo de instrumento do Estado,
e mantida a decisão agravada. Obrigado, doutora. Meu voto é pelo provimento do recurso e confirmar a medida liminar antes deferida. Peço o voto de doutor Diego, que... desculpa, doutor, que Vossa Excelência lança o voto, mas não aparece aqui para mim, porque o voto de Vossa Excelência não entra eletronicamente. Tá, mas não havendo divergência, o recurso está provido à unanimidade. O número 20 é a apelação 080-1144-52. Maria Clara dos Santos e Banco Bradesco S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Não, advogado presente, processo julgado virtualmente. Número 21, agravo do instrumento 081-32-66-57. Banco Santander e Edmar Henrique de Araújo Gadelha. Doutor Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Número 22, apelação 080-3004-46. Posicleia Maria da Silva de Souza e Claro S.A. Doutor Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 23, 080, apelação 080, 68, 98, 98. Manuel Luiz do Nascimento e outros, Unimed Natal. Doutor Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, julgado virtualmente. 24, apelação 080, 91, 49, 70. Wellington Gomes Bezerra e Vila Real Incorporações de Empreendimentos Imobiliários de Ireli. O Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 25. Apelação 081, 06, 61, 25. Sertels, Serviços e Instalações Térmicas Limitada, Petróleo Brasileiro, S.A. Petrobras. O Eduardo, relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Senhor presidente, bom dia. Há advogado na tribuna. Doutor, fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte apelante, excelência. O voto do relator é pelo provimento do recurso, de acordo? Ok, sendo pelo provimento, excelência, eu vou dispensar a sustentação. Eu só queria... porque o recurso tem um requerimento de anulação da sentença, mas de julgamento de um pedido de forma per salto, né? O julgamento per salto. Só queria ouvir esse detalhe, mas a princípio eu vou dispensar a sustentação. Tá, deixa eu ver a conclusão do relator, então, para lhe informar. Obrigado, senhor presidente. Do provimento ao apelo para decretar a nulidade da sentença. Eu vou dispensar mesmo assim, excelência, a sustentação. Tá. Ok. Então, o recurso provido à unanimidade. Obrigado, doutor. Um bom dia. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, relator e demais desembargadores e colegas. Processo 26, apelação 081, 19, 53, 93. William Cunha e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Relator do embargador Eduardo. Algum advogado para sustentar nesse processo? Processo julgado. 27, apelação 081, 21, 64, 32. Regina Lúcia Pereira de Melo Gugel e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Algum advogado para sustentar nesse processo? Processo julgado. 28. Apelação 082, 11, 28, 19. Bertane Borges Marinho e Helena Gomes Pedrosa. Relator do Eduardo. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sua Excelência, pela parte apelada, caso haja sustentação pela parte apelante. Sim, Excelência, pela parte apelante, pelo senhor Bertone. Então, teremos as duas sustentações na ordem de prioridade. O primeiro fala o advogado da parte apelante, por até 15 minutos. Ok, Excelência. Cumprimento o desembargador, o relator, é o senhor convocado doutor Eduardo Pinheiro, e nessa oportunidade parabenizo pelo natalício passado, desembargador Ibanez e desembargadora Maria Zeneide.
A sustentação que eu ora vou proferir, senhores, é para defender o interesse do apelante, o senhor Bertoni, que em 2015 comprou um imóvel identificado como um lote em um condomínio fechado, e por esse contrato de compra e venda, não foi cessão, foi compra e venda, ele se obrigou a pagar 220 mil e fornecer a documentação, e iria receber da apelada a documentação para a transferência desse imóvel. Apesar dele ter pago esse valor, e isso é incontroverso nos autos, até hoje ele não recebeu a documentação para fazer essa transferência. E isso é o cerne da questão, se ele recebeu ou não essa documentação. O doutor juiz do primeiro grau julgou improcedente essa ação, entendendo que, abre aspas, no caso, não resta crível a imputação à rede que esta não procedeu com a entrega da documentação. Tá? E ela se baseou nesse entendimento porque no contrato o pagamento era mediante a entrega da documentação. Então, ela fecha aspas, né? Ela bota, é claro que o contrato, ao dispor que o pagamento pelo promitente comprador só seria realizado após a apresentação dos documentos. Fecha aspas. E foi esse o entendimento do juízo, data vênia contrária a toda a documentação juntada aos autos, que eu vou só pontuar rapidamente, e peço vênia aos desembargadores vogais, para que os memoriais foram enviados, e ao desembargador relator. Vários são os pontos, poucos são os pontos, mas são muitos evidentes que, de fato, a apelada vendedora ainda encontra-se inadimplente. Assim que ele comprou esse imóvel, em 2015, ele pagou à vista, isso é incontroverso, e eles ficaram de fornecer essa documentação. Eles quem? A FG Pedrosa é uma empresa da qual a apelada faz parte. O contrato é entre o apelante, pessoa física, e a apelada, pessoa física. Tá? Feitos os pagamentos, ficaram de fornecer a documentação e nunca forneceram. O autor e o apelante fez uma solicitação formal em 2015, solicitando IPTU, carnê de IPTU, comprovante de pagamento de condomínio, documento pessoal, documento tudo, e a apelada recebeu essa notificação ainda em 2015. Não surtiu efeito. Em 2017, pouco depois, enviou uma notificação extrajudicial pelo cartório de notas, foi recebida pela apelada e também não forneceu a documentação. A apelada, ela sempre foi representada desde a época da compra e venda por uma procuradora pública, que é a senhora Salete. Isso. A senhora Salete era procuradora da vendedora e tem conversa nos autos, por nota notarial de cartório, por conversa de WhatsApp, onde ela informa que estava providenciando essa documentação para fornecer, para fazer essa transferência. Inclusive, tem uma declaração de testemunho nos autos, onde ela, procuradora até então da vendedora, informou, abre aspas, que figurei como procuradora da senhora Helena, que foi vendido o imóvel ao senhor Bertoni, que o senhor Bertoni quitou o imóvel depois da assinatura, que na época ficamos de fornecer a documentação para ele poder escriturar, que o senhor Bertoni sempre nos procurou solicitando a documentação, que todas as vezes que o senhor Bertoni nos procurou cobrando a documentação, eu cobrei a senhora Helena e não recebia posição. Isso está nos autos da declaração de testemunho dela. Existe também a irmã da apelada, na qual ela informou, quando o Bertoni procurou várias vezes, ela informou ao Bertoni, está nos autos, através de ata notarial, uma conversa deles dois, todos esses documentos não foram impugnados pela apelada. E ela informa, boa tarde, senhor Bertoni, já estamos na firma, amanhã vamos ter uma reunião na tabelinha do 7º ofício para tentar entregar essa documentação, já fomos na junta comercial também providenciando essa documentação e ainda estamos tentando providenciar. Isso até hoje,
ele não recebeu essa documentação, apesar de notificação, solicitação, declaração, toda essa documentação, inclusive em audiência de conciliação que foi tentada em segundo grau, também não foi fornecida essa documentação. Então, nosso destaque para essa situação, apesar da parte apelada em contestação, em contra-razões de apelação ter defendido que a documentação deveria ter sido fornecida pela Ecocil, porque o condomínio era da Ecocil, ou que deveria ter sido fornecido pela FG Pedrosa, porque é a pessoa jurídica. Detalhe é que o meu cliente, Bertone, comprou o imóvel da senhora Helena Pedrosa. Senhora Helena é sócia dessa FG Pedrosa. Essa FG Pedrosa não participou do processo, do contrato, apesar de ter sido mencionado que parte da documentação deveria ser da Ecocil e parte da FG Pedrosa. O próprio cartório, em nota devolutiva, informou que precisava de documentos também da interveniente da senhora Helena. Então, meu cliente não tinha quem procurar, a não ser a senhora Helena, e por isso, nós, através das provas produzidas nos autos, não resta dúvida que o entendimento do juízo afirmar que, por o autor ter pago os 220 mil, ele deve ter recebido, contrariando todos esses documentos, a declaração da própria procuradora da ré e a apelada de que não forneceu. Então, por esse motivo, a gente pede atenção dos desembargadores para que não se deixe passar, se faça justiça, porque o consumidor, o senhor Bertone, o comprador de um imóvel de 2015, luta desde então, ou para, na época, tentar escriturar esse imóvel e hoje para desfazer esse negócio. Então, peço a vênia, Vossas Excelências, para que tenham uma atençãozinha especial nessa questão, para que seja reconhecido o inadimplemento da apelada e reformada essa sentença. Obrigado, doutor. O voto do relator pelo desprovimento do apelo. Os demais julgadores concordam com excelência, recurso desprovido à unanimidade. O próximo 29, apelação civil 082. Desculpa, doutora, eu não pedi desculpa, doutora. Não, tudo bem, excelência. Bom dia, excelência. Tudo bem. Mas o que quiser fazer, pode fazer, já sabendo que o voto do relator é pelo desprovimento. Bom dia a todos, eu cumprimento todos os integrantes dessa turma julgadora, que interna de Vossa Excelência, e todos os demais aqui presentes, e como o voto foi pelo desprovimento do apelo, então eu não irei fazer isso. Obrigada. Mais uma vez, desculpa. Não, tudo bem, né? Não se preocupe. Aqui, a velocidade do julgamento. Não, mas... Sem problema aqui. Obrigado, doutor. Bom dia. O 29, então, é a apelação 082 90 50 82. Nuno Miguel Gonçalves Mota e Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte e outros. Ainda da relatoria do desembargador Eduardo Pinheiro. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, Excelência, estou disponível. Vossa Excelência fala por qual das partes pelo apelante? Excelência, eu represento o apelado Helder Simão Ribeiro de Oliveira. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo, de acordo? De acordo, presidente. Então, dispenso minha sustentação. Obrigado pela compreensão. Bom dia, doutora. Obrigada, um bom dia. O número 30 é a apelação 083 45 25 43. Eva Ferreira da Silva e Plano Inverso Administração e Serviços Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado virtualmente. O número 31 é de doutor Eduardo. Ele está aqui como adiado, mas foi a pedido de doutor Eduardo, tirou de mesa, foi doutor Eduardo, está aqui como adiado. É aquela questão do Serasa Limpa-Nome, que é a respeito do nosso entendimento, né, que eu estou em relação à manutenção. Sim. Aí ele entrou, eu pedi pauta equivocadamente, eu vou dar o não mesa para a gente, eu vou refazer meu voto. Tá bom? Está bom, doutor Eduardo, perfeito. Então, esse processo não será julgado. Por isso que consta a divergência, eu acompanho a divergência tem razão.
Mas houve aquela modificação de entendimento nosso que está sendo... exatamente, isso aí eu deixei escapar. Doutor Diego, nós concluímos os processos judiciais e que, com sua participação, agradeço demais a Vossa Excelência por estar aqui conosco e muito obrigado, doutor Diego. Mas, presidente... Só um instantinho, desembargadora Zeneide. Estou agradecendo ao doutor Diego porque ele está convocado e nós continuaremos nossa sessão administrativa. Ele não precisará participar da sessão administrativa. Muito obrigado, doutor Diego. Com relação, viu, presidente, há um processo que estava em pauta no dia 30/5, o 080-154778 de 2021. Essa é uma questão de ordem que estou levantando, que foi julgado, mas não foi percebido no momento do desembargador Eduardo estava impedido. Sim. Tá. Nesse processo. Tornar sem efeito, portanto, né, aquele julgamento, tá. Que às vezes passa de ser percebido por nós, né? Perfeito, isso acontece. A velocidade dos processos, a gente olha a matéria e não olha... Senhor presidente? Então nós... Presidente, pela ordem. Só um instantinho, doutor. Deixa eu resolver essa questão aqui, aí nós ouviremos Vossa Excelência. Então, a questão de ordem para tornar sem efeito aquele julgamento e retornar o processo para Vossa Excelência, que faltará para a próxima oportunidade. Perfeito. Acolhida a questão de ordem, aí Leila faz a anotação do processo para registrar a questão de ordem resolvida. Doutora Maria Lucinete, pode falar. Senhor presidente, bom dia a todos. Referente a um processo da pauta anterior, que eu solicitei sustentação oral. Doutora, todas as sustentações orais feitas no prazo, os processos estão na pauta de hoje. Vossa Excelência fez o requerimento de sustentação oral quando? Sexta-feira. Fora do prazo. O prazo era até a quinta. Tudo bem, Excelência. Então, pode olhar que ele está no julgamento desta semana, mas na sessão virtual. Tá bom, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Presidente, rapidamente, só para agradecer aqui a oportunidade de estar com todos aqui e me despeço, então, ficando à disposição para qualquer outro evento envolvendo a segunda Câmara. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, licença. Bom dia. Até mais, até mais. Parabéns, Eduardo, pelo natalício, pelo aniversário. Até mais, desembargador Zeneide. Na sessão administrativa, na ordem administrativa, nós vamos agora formalizar as homenagens ao doutor Eduardo pelo aniversário de ontem, com os desejos aí de muito sucesso, Eduardo, muita paz, muita coisa boa para Vossa Excelência. Os demais aniversariantes, que eu não tenho aqui o registro, ficam por conta de Leila fazer as homenagens. Presidente Ibanez, eu queria registrar apenas, pelo menos, o aniversário do esposo, né, do digníssimo esposo da desembargadora Zeneide, que foi ontem. Olha aí, tá vendo? Tem mais gente em homenagem, com as homenagens aí. E da esposa do desembargador Amilcar, que é hoje. Dina Mendes, Franco. Então, nós... Me acosto aos votos de parabéns aos aniversariantes. Olha aí, com as homenagens também da doutora Miriam. Mas, além dessas homenagens, eu não tenho outra matéria para discutir na ordem administrativa. Desembargadora Zeneide. Senhor presidente, apenas eu fiquei muito incomodada com essa questão hoje dessa votação, porque nós ontem à tarde recebemos que íamos votar, votamos, né? Mesmo com o aniversário da Heriberto, os meninos tudo na casa, mas eu fiquei preocupada em votar, e aí ficou, sei lá, desagradável, né? Quando eu estava votando numa coisa que não era para votar. Então, eu preferia que quando tivesse, assim, para a gente preencher o quórum, que viesse realmente, que a gente realmente fizesse parte da turma, né? Porque eu fiquei muito... Minha dúvida... Eu acho que quem me conhece sabe que eu fiquei incomodada com a situação. A gente conserta isso para as próximas, mas assim, porque eu não sabia se o doutor Diego estaria presente
para assistir à sustentação oral. Se ele não estivesse presente, aí sim, Vossa Excelência iria votar. Mas aí dependia de doutor Diego estar na sala presente para votar, porque às vezes o convocado não vem para a sessão de videoconferência, fica apenas nos processos com julgamento virtual. Aí dependia. E a sustentação oral ele teria que estar presente. Aí foi só essa explicação que eu tenho para... Desembargador Ibanez, eu queria só aqui na ocasião, se o senhor me permitir, pedir desculpas porque o doutor Diego tinha passado para mim essa informação, que teria feito esse acordo e que votaria apenas na sessão virtual. Então, eu passei essa informação para a desembargadora Zeneide, realmente porque foi a informação que foi passada para mim na hora, tá certo? É tanto que não tem nenhum voto dele lançado nesses processos na sessão presencial e todos estão votados na sessão virtual, conforme eu fui informada. Tá bom? Eu peço desculpas, desembargadora Zeneide. Mais alguma coisa, desembargadora Zeneide? Não, só agradecer aí os votos de saúde, né, para Heriberto, que realmente precisa. Todos nós precisamos, mas a gente ficou assim, meio perturbada, porque ele não entende mais o que é o aniversário. Nós é que fazemos o aniversário, mas é isso mesmo. Obrigada. Ok, doutor Eduardo. Só agradecer a lembrança, né, pela passagem do meu aniversário e nenhuma proposição ou algo mais. Ok, doutor Eduardo. Então, concluindo nossa sessão de hoje, muito obrigado a todos, uma ótima semana.